Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu gostaria de falar para você, neste breve vídeo, sobre um assunto ao qual eu já deveria ter me pronunciado há um tempo. O assunto em questão é a discussão em torno da criação da chamada bancada cristã na Câmara dos Deputados, que teve inclusive uma votação de aprovação de urgência do projeto de lei que criaria esta bancada. Foi no dia 22 de outubro agora, né? Sendo que essa urgência foi aprovada com 398 votos contra 30, né? O que inclusive contou com votos de parlamentares que estão alinhados muito mais ideologicamente a centro, esquerda, né? E, teoricamente alguns mais próximos de pautas que seriam progressistas, né? Essa bancada cristã que eles pretendem criar, ela tem algumas diferenças da bancada evangélica, né? Porque ela se propõe a defender os interesses dos religiosos cristãos de modo formal, então com determinadas prerrogativas institucionais específicas, o que não é o caso da bancada evangélica, que já existe há décadas, mas que atua de modo mais, digamos assim, informal. A aprovação da votação em urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, né, sem a necessidade de passar por comissões temáticas, né? Então, muito dificilmente enfrenta a ampla oposição, visto que que a urgência já foi aprovada com 398 votos, né? O que então é bem complicado. Um ponto que eu queria destacar é que essa bancada cristã ela teria mais força, né, mais poder, né, de negociação dentro da Câmara, inclusive influenciando pautas e também as próprias votações. Sempre me causa grande estranhamento o afã que os grupos religiosos cristãos são vorazes no seu interesse em estender os seus tentáculos ao cenário político. Sabemos de diversas ações de líderes religiosos, né, que partem de líderes religiosos de grandes denominações cristãs evangélicas, sobretudo fundamentalistas, que têm arregimentado parcelas de instituições no sentido de fortalecer ou disseminar sua ideologia religiosa, influenciar as pessoas a uma espécie de adoção da sua, não somente das suas pautas morais, mas também da sua visão de mundo, da sua ideologia, que é excludente em relação a diversos setores da sociedade, sobretudo as minorias sociais, membros da comunidade LGBTQIA+, de membros das religiões de matriz africana, grupos relacionados ao magismo, ao ocultismo, grupos ateístas, agnósticos. Todos esses grupos sofrem impacto direto dessa ação de arregimentação dessa parcela religiosa cristã, né? E dessa sua expansão dentro dos diversos setores da vida em sociedade. E o setor político faz parte dentro de uma trajetória, de um plano de poder. Isso está presente, inclusive, em literatura evangélica fundamentalista, tá? E eu estou falando de evangélica fundamentalista não excluindo que dentre os católicos também existem muitos fundamentalistas, tá? No sentido de que muitos deles estão alinhados com essa mesma ideologia fundamentalista que pretende, de certa forma, dominar também o setor político da sociedade brasileira. E essa sedução que eu percebo desse projeto de poder religioso cristão, ela me parece extremamente contrassensual quando nós pensamos na tônica
do querigma, do anúncio do Evangelho de Cristo segundo aquilo que se crê pelas Escrituras, que em tese seria o livro fundamental dos cristãos, né, das Escrituras cristãs. Né? Quando Jesus Cristo, em uma de suas falas, segundo os Evangelhos, afirma: o meu reino não é deste mundo. Então, o afã desses grupos religiosos cristãos, o afã do cristianismo ou da cristandade, né, em estender sua influência sobre o poder político, agora pensando, vamos falando aqui do âmbito nacional, né, é exatamente oposto à mensagem do Cristo. Não apenas é oposto, não apenas essa tônica oposta, existem várias outras tônicas opostas. Por exemplo, a política armamentista dos grupos fundamentalistas, né? Uma suposta política pró-vida, mas que ao mesmo tempo celebra a morte, né? Celebra o genocídio de populações inteiras, seja no Oriente Médio, na Palestina, ou seja da juventude negra aqui no nosso país. Então essa incoerência está não apenas nesse discurso, mas na própria posição que se assume enquanto pretensos discípulos de Jesus. Os interesses dessa bancada cristã de poder e de influência não visam diretamente o bem de uma população. Inclusive não visam nem diretamente o bem dos próprios fiéis cristãos, mas atende muito mais interesses daqueles que, nas estruturas religiosas cristãs, estão em altas esferas de poder. Nós podemos ver isso com muita clareza, né, quando observamos nas hierarquias religiosas o perfil socioeconômico daqueles que estão no topo das hierarquias. A diferença, por exemplo, entre um bispo-mor de uma determinada organização, os bispos hierarquicamente abaixo, os pastores e os fiéis. Será que não é visível a disparidade das condições entre aqueles que estão no topo e aqueles que estão na base? Será que aqueles que estão no topo realmente estão interessados na implementação de políticas que venham a atender às necessidades sociais, às necessidades humanas dos seus fiéis? Comenta aí embaixo o que você acha disso. Eu quero saber a sua opinião. Até mais.